E aí galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. No nosso último encontro nós estávamos falando sobre capitanias hereditárias e começamos a tratar do ciclo do açúcar, né? Começamos a falar sobre esse tema. Bom, é muito importante nós entendermos que a produção do açúcar visava o mercado internacional, tá bom? E aqui eu vou dar uma informação muito importante para vocês, que eu quero que vocês escrevam num lugar especial do seu caderno aí, tá? Para quem costuma anotar. Vou até fazer assim, ó, vou colocar um quadrinho diferente para vocês. Ó que bonitinho. Vamos escrever dentro desse quadrinho. O principal parceiro econômico de Portugal era a Holanda. Muito bem. Por que essa informação é muito importante? Bom, ela é importante por vários motivos. O maior deles nem vou usar agora. Vocês vão entender por que isso aqui é importante lá na frente. Mas é importante para entender o seguinte: Portugal pegava todo esse açúcar, revendia, repassava para a Holanda e a Holanda redistribuía esse açúcar para toda a Europa. Então, na realidade, quem ganhava dinheiro mesmo no processo era até a Holanda. Tá? A Holanda ganhava mais grana com isso do que os próprios capitães donatários que estavam produzindo aqui na colônia. Tá? Então, essa é uma questão muito importante. Bom, gente, mas as capitanias hereditárias passaram por um processo muito difícil, falei para vocês, né? Só duas prosperaram e a coroa portuguesa entendeu que não dava mais para esperar que alguém viesse ocupar, tá? Por quê? Nos lugares em que as capitanias hereditárias prosperaram, isso é Pernambuco e São Vicente, aconteceu um episódio muito interessante, que nós chamamos de interiorização da ocupação. É bom você anotar isso aí, interiorização da ocupação. Como é que isso acontece? Veja bem, para se produzir o açúcar, então a cana era plantada, depois ela era colhida, levada para o engenho, onde ali se fazia a pinga, onde se fazia o melado, onde se fazia o próprio açúcar, correto? Bom, toda essa produção era separada certinha, colocada em caixas e levada para Portugal. Mas, como é que era feita a produção desse açúcar? Com força de tração animal. Professor, mas eu já vi, por exemplo, quadros do Debré em que tem negros, né, na roda de produção. Normalmente, quando você tinha escravos empurrando essa roda para fazer açúcar, ou o pingo que lá fosse, normalmente são engenhos ou peças pequenas, onde se fabricava açúcar ou se fabricava o que se desejasse para a família, tá? Para a casa grande, para as necessidades locais. Quando a produção devia ser feita em massa para exportação, normalmente eram feitas em engenhos grandes. E para isso você precisava de muita cabeça de gado para poder empurrar isso. Tá? Lembrando que vaca, cavalo não eram típicos do Brasil, isso aí vinha de Portugal. Aí eles se reproduziam aqui e aí começou a criar essas cabeças de gado. Ora, onde é que você vai colocar esse gado todo? Tem que criar fazenda com capim para esse gado comer. Então precisava de mais terras. Ora, então a gente pode dizer que o gado é importante para esse processo de interiorização da ocupação, tá bom? O próprio gado que ajudava na produção do açúcar. E é claro, o gado também vai ajudar na diversificação da alimentação, tomar o leite, comer a carne, enfim. Então, só guarda bem essa informação aqui, beleza? Bom, mas Portugal entendeu que as capitanias hereditárias não estavam prosperando, e não estavam mesmo,
Então o que aconteceu? Em 1548, a coroa portuguesa decidiu tomar conta do pedaço. Falou assim, não, vamos colocar um cara que comande toda a paçoca lá, comande todo aquele território e nos dê as informações diretamente. Então, em 1548 foi criado o governo geral. E aí nós temos os governadores gerais. De 1548 ou 49, né, que é quando chegou o Tomé de Souza, até 1553, nós temos o governo do Tomé de Souza. Tá? De 1553 a 1558, o Duarte da Costa. E de 1558 a 1572, o Mendesá. Muito bem. Aí, professor, então quer dizer que o governo geral só foi até 1572? Não, por quê? Porque a coroa portuguesa tentou uma estratégia em 1572, dividir o Brasil em dois. Então aí nós vamos ter a capitania geral do Norte, com sede em Salvador, e a capitania geral do Sul, com sede no Rio de Janeiro. Beleza? Só que essa estratégia também não funcionou muito bem, porque existia rivalidade entre a capitania do Sul e a capitania do Norte. E aí, em 1578, de 1578 a 1580, nós vamos ter o último governo geral, por assim dizer, nessa fase, que é com o Luís da Veiga. Beleza? Professor, mas eu preciso decorar tudo isso aqui? Olha, gente, decorar não é um bom caminho. Um bom caminho é saber. Veja bem, quando o governo geral chega aqui, qual é a obrigação dele? O governo geral tem que cuidar desse pedaço. Professor, acabaram as capitanias hereditárias? Não. As capitanias hereditárias só acabaram em 1777, tá bom? Com um cara chamado Marquês de Pombal, que era o ministro do rei Dom José I. Então, anota, por favor, isso que eu vou escrever, tá? As capitanias hereditárias que prosperaram não foram dominadas pelo governo geral. É até interessante porque a coroa portuguesa passou a ser responsável por uma capitania que era a capitania da Bahia, tá? Que tinha sede em Salvador. Então, essas capitanias hereditárias que prosperaram, no caso Pernambuco e São Vicente, acabaram ficando autônomas, né? Então o governo geral tinha algumas missões: proteger o litoral da colônia e garantir a ocupação, tá? Não só do litoral, mas também do interior, do sertão, né? Da colônia, beleza? Vamos seguir para outra parte ali do nosso quadro. Muito bem. No que diz respeito a esse processo de interiorização da ocupação, o governo geral todo governador geral tinha sob o seu comando alguns camaradas que tinham funções bastante específicas. Nós temos o ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor. Muito bem. Qual é a função do ouvidor-mor? É cuidar da justiça. Qual a função do provedor-mor? Cuidar das
finanças, mas não só isso, tem outras coisas também. E do capitão Moore cuidar da proteção e segurança da colônia. Vamos lá. Com relação ao ouvidor Moore, cuidar da justiça era uma coisa bem complicada, porque, de certa maneira, a colônia era terra de ninguém. Mas, na medida do possível, todo ouvidor Moore procurava garantir a manutenção da paz e segurança na colônia. Lembrando que, é claro, entre o que diz a letra da lei e a prática, existia uma grande diferença. Provedor Moore. Esse provedor Moore, ele não só cuida das finanças, como ele garante também o pagamento dos impostos e a manutenção de itens básicos na colônia. Tá? Então esse camarada aqui garantia a vigilância sobre as necessidades do, tá precisando disso, tá precisando daquilo, e também garantia a cobrança dos impostos, tal como a gente sabe, já falei para vocês, era essencial. Na aula passada eu comentei com vocês que 10% de tudo que era produzido na colônia e 20% de tudo que era extraído tinha que ser revertido em imposto. Então o provedor Moore está aqui para isso. E o capitão Moore é aquele camarada que vai fazer então a segurança, a proteção da colônia. Beleza, gente? Bom, o que vai acontecer dentro desse processo? A ocupação, o governo geral vai garantir um pouco mais, né, a interiorização disso. Só quero voltar aqui, vocês estão vendo, olha, Tomé de Souza então foi o primeiro camarada a procurar então estabelecer, né, uma estrutura mínima, uma infraestrutura para a vida na colônia. A coisa começou a ficar interessante com o Duarte da Costa. Só lembrar vocês o seguinte, com o Tomé de Souza, no governo do Tomé de Souza, a gente vai ter como grande destaque a chegada dos jesuítas. Beleza? Bom, qual é a finalidade dos jesuítas? É a catequização dos índios. Nossa, mas por que esses caras vieram aqui? Porque lá na Europa estava tendo a reforma protestante, então eles queriam evitar que a reforma protestante chegasse no Brasil antes do próprio catolicismo. Tá? Então por isso a chegada dos jesuítas é tão importante. Então aqui você tem figuras como, por exemplo, Padre José de Anchieta, que é uma figura muito legal, né, bastante conhecida da história brasileira, vai chegar nesse momento na história do Brasil, né? O Duarte da Costa vai ser, de todos os governadores gerais que o Brasil teve, aquele que vai enfrentar os maiores problemas. Primeiro com a resistência indígena, porque os colonos começam a avançar para o interior e isso vai acabar movimentando muitas tribos. Então ele é o cara que vai enfrentar problemas com isso. E também vai enfrentar problema com os jesuítas. Porque conforme ele está invadindo o interior do Brasil, né, da colônia, enfim, conforme ele vai invadindo, os bandeirantes vão querer escravizar esses índios. E os jesuítas vieram contra isso, né? Não, a gente pode escravizar, mas tem que catequizar. Não, mas os bandeirantes não queriam nem saber de catequizar. Então, assim, alguns jesuítas até ficavam satisfeitos. Não, tudo bem, antes de a gente pregar o evangelho, tem que apaziguar eles. E os bandeirantes também pensavam, antes de a gente escravizar, precisa dar uma apaziguada. Então, às vezes, bandeirantes e jesuítas, em raros momentos, concordavam com a escravidão, em raríssimos momentos. Mas, normalmente, a vida do índio servia para ser escravo nesse caso. Tá? Então, nem sempre normalmente, jesuítas e bandeirantes acabavam tretando mesmo entre eles, tá, gente? Outra coisa que é muito importante, quando a gente está falando índios, obviamente isso aqui não dá para a gente aprofundar muito, porque a gente tem um objetivo, né? Mas, por favor, não entenda que índio é tudo igual, tá? Como eu disse na aula passada para vocês, você tinha, só para falar dos aliados portugueses e dos franceses, tupiniquins e tupinambás. Você tem xoclengues, carijós, caingangues, que são uma série de outras tribos, e cada uma delas reagia de uma maneira distinta com relação à chegada desse elemento estrangeiro. Algumas tribos eram solistas, faziam aliança e amizade com os europeus, outras lutavam até o último homem. Né? Então tem muita diferença de uma tribo para outra, tá bom? Isso aqui não é padronizado. Então o Duarte da Costa vai acabar entrando em colisão com jesuítas. Muito bem.
Durante o governo do Duarte da Costa vai acontecer uma coisa muito chata para ele. Nós vamos ter aqui os franceses criando uma colônia no Rio de Janeiro. Rapaz, professor, então os franceses criaram uma colônia no Rio de Janeiro? Criaram. Era chamada de França Antártica, tá? Então, os franceses estabeleceram ali uma colônia. E a missão do Duarte da Costa era expulsar os franceses. Missão essa que ele não conseguiu. E aí isso vai acabar caindo no colo do Mendes Sá, que é o nosso terceiro governador-geral. E o que o Mendes Sá vai fazer? Ele atribui a seu sobrinho. Quem era o sobrinho do Mendes Sá? Era o Estácio de Sá. A missão de expulsar os franceses e ocupar o Rio de Janeiro. Estamos falando da cidade, tá, gente? Estou colocando RJ só para abreviar. Porque, na realidade, não é o estado, o que era, de fato, aqui era a cidade. Então, essa fase dos governos gerais foi uma fase muito atribulada, né? Tinha bastante coisa para fazer por aqui. No final, o Mendes Sá, durante o governo do Mendes Sá, os franceses acabaram expulsos dali. Existe um fato, entretanto, que está para acontecer na história portuguesa que mudou completamente a vida, quem sabe, da gente até hoje, tá? Um episódio muito interessante. E para isso, eu vou ter que voltar lá em Portugal para a gente falar de um cara chamado Dom Sebastião. Quem é Dom Sebastião? Dom Sebastião foi um rei português, ele nasceu em 1557 e vai viver até 1578. Aí você olhar bem e falar, pô, esse cara morreu jovem. Pior do que isso, vamos lá. O vô do Dom Sebastião teve 5 filhos, se eu não me engano foram 5 filhos. De todos esses filhos, só teve uma filha que conseguiu se casar com o príncipe espanhol, que era o Dom Felipe, que viria a ser Dom Felipe IV da Espanha, e eles tiveram um filho. E essa menina era muito jovem, ela tinha 14, 15 anos. E ela engravidou. No parto, ela morreu e a criança nasceu retardada. Então, azar do Dom Sebastião. E teve um outro filho que viveu até os 15 anos também, que viveu até os 15 anos. Quando o menino entrou na puberdade, já arrumaram rápido uma esposa para ele, ele se casou e teve um filho, mas antes do filho nascer, o menino morreu. Quem era esse menino que nasceu, cujo pai morreu? Era Dom Sebastião. Dom Sebastião, então, não chegou a conhecer o seu pai e também nenhum tio. Então, ele acabou criado pelos avós. O Dom Manuel, que era o vô dele, era casado com a Dona Catarina, que era uma mulher muito devota, muito católica. E o Dom Sebastião acabou sendo um cara muito radical dentro do catolicismo. Ele queria empregar uma nova cruzada no norte da África. Olha a bobagem que o cara vai fazer. Então ele deseja uma nova cruzada contra islâmicos. Por quê? Porque na cabeça do Dom Sebastião, os islâmicos que estavam no extremo norte da África ameaçavam o território português. Então, Dom Sebastião, num momento muito louco da sua vida, achou que ele tinha que atacar os islâmicos na África. Tá? Ele falou assim, não, eu tenho que atacar esses caras lá no território deles. Tem que dar um jeito de pegar esses caras no pau lá mesmo. E aí, gente, aconteceu um negócio maluco. O Dom Sebastião acabou recebendo o conselho dos seus principais homens, dizendo assim, não vá, não, isso é bobagem, isso é loucura. Mas o Dom Sebastião, um menino muito mimado, se jogou no chão, babou, falou, eu quero.
e até que ele resolveu arrumar um exército e foi para a África. Contam os historiadores que o Dom Sebastião não se preparou adequadamente. Por exemplo, ele levou, junto com o seu exército, eles levaram víveres para passar em torno de 3 ou 4 dias na África. E eles começaram a marchar para o interior africano e não achavam o exército islâmico, que eles achavam que ia estar na praia, fazendo uma recepção para eles, para fazer guerra, né? E o Dom Sebastião marchou com o seu exército 7 dias para dentro do interior da África. Tudo isso, os víveres foram acabando, inclusive a água. Quando eles finalmente acharam um oásis de onde eles iam poder tirar água, entre o oásis e o exército português estava o exército islâmico, o exército mouro. Bom, gente, não só essa bobagem fez o Dom Sebastião, como também fez a bobagem de ter ido para a guerra. E aqui acontece a chamada Batalha de Alcácer Quibir. Eram 15.000 portugueses contra 60.000 mouros. Até que não era tanta diferença, né? Você vê, os portugueses estavam bem mais despreparados, não estavam preparados gastronomicamente, né? Faltava água, faltava comida, faltava equipamento, faltava dignidade, faltava vontade de viver, faltava tudo para os portugueses. Muita gente diz que os portugueses lutaram como verdadeiros heróis. É claro, né? Porque ninguém vai falar diferente disso. Mas eu pessoalmente acho que os portugueses tomaram um pau, tomaram uma surra. Resultado disso é que os portugueses vão acabar correndo dos mouros para entrar dentro do navio e vazar para Portugal. Quando os caras estão dentro do navio, um olha para o outro e fala: escuta, cadê o rei? E procura aqui, procura lá. Os caras deixaram o rei para trás, mano. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu com Dom Sebastião. Obviamente ele morreu, né? Porque ninguém chega, né, no século XXI, né? 500 anos de vida, ninguém chega a isso. Mas, deixaram o rei para trás. O rei morreu na guerra de Alcácer Quibir. E quando os caras chegaram em Portugal, e para contar para a galera, né, imagina toda a galera, né, esperando o navio chegar, ei, cadê o nosso rei? E aí, quem é que vai dar a notícia? Bom, teve portugueses que não acreditaram que o Dom Sebastião morreu, ficaram sentados na praia esperando, estão até hoje lá esperando, né, os esqueletinhos devem estar lá até hoje. Os caras achavam que era mentira, que o Dom Sebastião, imagina que tinha morrido. Como? Vai voltar de quem então, animal? Vai voltar, é um golfinho? Né? Vai voltar nas costas de um tubarão, de uma baleia, de uma jubar? Não, o cara morreu mesmo. E agora? Criou-se um problema, porque o Dom Sebastião era muito jovem, não tinha casado e, portanto, não tinha filhos. Bom, o único cara que podia assumir o trono era um tio-avô dele, que era o cardeal Dom Henrique. O cara já era bem velho, era uma uva passa, bem velhinho, as coisas já não funcionavam mais como antigamente, então, e sem contar que ele era católico, né? O cardeal Dom Henrique vai assumir o trono e vai ficar de 1578 até 1580, porque em 1580 ele morreu. E agora, quem vai assumir o trono? Criou-se um problema. Porque a família de Avis estava acabando aqui, né? Estava acabando, simplesmente não tinha. Haviam pessoas que falavam assim, não, vamos arrumar uma outra dinastia, vamos arrumar outro parente. Até apareceram alguns pretendentes para o trono que eram parentes distantes dos Avis. Mas o principal candidato ao trono era justamente o Dom Filipe IV da Espanha. Por quê? Porque ele tinha sido casado com a tia do Dom Sebastião. E aí ele vai dizer o seguinte, não, eu tenho que assumir o trono, eu sou o rei português. Uma parte da nobreza portuguesa aceitou. Aceitou por quê? Porque o Dom Filipe molhou a mão dessa galera, mandou uma grana e essa galera aceitou. Falou, não, beleza, vamos nos unir à Espanha. Uma outra galera da nobreza não aceitou e resolveu montar um exército e lutar contra a Espanha e acabou derrotado. Então o que acontece?
o Dom Felipe IV da Espanha se torna o Dom Felipe I de Portugal, tá? Inclusive tem uma frase interessante que ele fala: Portugal, lo herdé, lo compré e lo conquisté. Por quê? Eu herdei porque ele achava que tinha o direito, porque ele tinha se casado com uma princesa portuguesa. Ele comprou porque ele comprou uma parte da nobreza portuguesa e ele conquistou porque a nobreza que não queria, ele derrotou na porrada mesmo. Beleza, gente? A partir desse momento, o rei espanhol é também o rei de Portugal. Está acontecendo nesse momento um super episódio conhecido como União Ibérica. Beleza? Bom, gente, por hoje é só. Eu quero que vocês façam exercícios e a gente se encontra na nossa próxima aula. Beleza? Até lá!